Como ele falou, sou Camila Almeida, docente aqui na UFRA, e vou conversar um pouquinho sobre as infraestruturas verdes e pequenos municípios, que são os desafios e oportunidades para a implementação no contexto brasileiro. Então, olhando um pouco para os pequenos municípios e com os conceitos mais ancorados na NR12, que é a norma de referência da ANA, lançada ano passado, e sobre esses desafios dentro dessa escala menor de gestão de recursos hídricos. Então, bom, que é a infraestrutura verde, todo mundo aqui no grupo já conhece o conceito, já está bem familiarizado. Aí, seguindo a definição da NR12, é o conjunto de infraestruturas e instalações operacionais da drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, que elas sejam preferencialmente integradas aos sistemas naturais, espaços livres e demais elementos da paisagem, e são construídas a partir das soluções baseadas na natureza, com o objetivo de reduzir alagamentos e enxurradas urbanas e proporcionar múltiplas funções ambientais, climáticas e paisagísticas. E as soluções baseadas na natureza, ela é aquele guarda-chuva conceitual, que pega várias nomenclaturas e vários conceitos, e a infraestrutura verde está dentro dela, né? E a SBN, ela foi adotada mais amplamente a partir de 2022, principalmente para responder essa questão de desafios sociais e climáticos. E quando a gente fala da infraestrutura verde assim, para a drenagem urbana, tem a questão da vegetação e processos naturais, pensando na permeabilidade e infiltração, ser multifuncional para ter múltiplos usos, o clima, lazer, saúde, e a questão do custo, que para os pequenos territórios é fundamental. Então, a gente tem aqui os elementos de infraestrutura, temos os jardins de chuva, as biovaletas, telhados verdes, pavimentos permeáveis, parques lineares e corredores ecológicos, estruturas que captam, filtram a água pluvial, e algumas delas, como as biovaletas, também, além de conduzir, auxilia na qualidade da água. Os pavimentos permeáveis também auxiliam na infiltração e recarga. Então, todos eles combinados, eles conseguem desempenhar esse papel integrador e mimetizar essa função da natureza. Então, os pequenos municípios, por que falar deles, né? Porque o Brasil, ele é majoritariamente urbano, 87% da população brasileira vive em áreas urbanas, porém, mais da metade dos municípios brasileiros tem menos de 50 mil habitantes, quase 90%, 85,6%. E desses municípios ainda tem uma subdivisão de municípios que têm até 20 mil habitantes, também estão mais da metade dos 5.570 municípios brasileiros. E esses municípios estão distribuídos em todo o território nacional, e os prejuízos, como ocorreu nas enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, também atingem esses locais, que têm uma infraestrutura menor, tem uma concentração técnica menor, então são municípios que estão recebendo, também estão enfrentando as mudanças climáticas, só que com menos recursos. Então, aqui a gente tem dois painéis do IBGE, do último censo. O da esquerda, eles são de populações residentes em municípios, aí aqui tem municípios de até 10 mil, até 50 mil, de 50 a 100 mil, entre 100 mil e 500 mil habitantes e acima de 500 mil habitantes. Então, da cor mais clara são os municípios menos populosos, e a mais escura são os municípios com maior densamento, maior população. Então, essa distribuição mostra que a maioria, como os dados mostram, mas aqui espacializado, a maioria dos municípios tem menos de 50 mil habitantes e estão distribuídos por todo o território nacional.
No painel da direita, tem o levantamento sobre bocas de lobo e bueiros dos municípios, que as informações vão de 0% a 100%. No sul e sudeste concentram os municípios com o maior número de infraestruturas de microdrenagem, mas principalmente no norte e nordeste do país, as infraestruturas de microdrenagem já são mais deficitárias. Então, a gente enfrenta essas questões de dependências, os custos per capita por obra, e as infraestruturas, nesses locais, nem a infraestrutura cinza também estão chegando adequadamente. Então, quando a gente olha para os municípios menores, nós temos os benefícios ambientais, sociais e os econômicos. E aí, nos benefícios ambientais tem a redução de enchentes e alagamentos, a mitigação de ilhas de calor urbano, a melhoria da qualidade do ar e da água, a conservação da biodiversidade. Os sociais são espaços de lazer e convivência, a melhora da saúde mental e bem-estar, mobilidade ativa e acessibilidade, a redução de vulnerabilidade climática. Benefícios econômicos têm a valorização imobiliária, o turismo, a economia em refrigeração e drenagem, a redução de gastos com desastres, a geração de empregos verdes. Então, no fim, todos esses benefícios, eles estão integrados, porque quando temos a infraestrutura verde dentro da área urbana, auxiliando na drenagem pluvial, essa mitigação de ilha de calor também ela vai ser uma auxiliar no bem-estar da população, da qualidade de vida. A redução de enchentes e alagamentos também traz benefícios para a saúde da população, a população fica menos exposta. Então, esses benefícios eles estão integrados para o benefício, desculpa, do município como um todo, porque todo mundo se está realmente vendo resultados quando essas infraestruturas elas estão presentes. Porém, quando a gente fala dos municípios pequenos, aí o principal fator de limitação é o financeiro. A receita desses municípios geralmente são restritas, tem uma dependência grande do fundo de participação dos municípios, tem baixa arrecadação, então não tem como ter esse investimento a longo prazo. Muitos municípios não têm IPTU, então não tem muitos recursos próprios. Então, os custos iniciais para as infraestruturas, eles são elevados, por questão de projetos, licenciamentos, a implementação. Então, os recursos que geralmente os municípios menores eles priorizam para outras áreas, como a saúde, a educação. Entra também a questão da dificuldade de acesso aos fundos, pela falta de projeto, é característico de municípios de pequeno porte, eles não terem projetos para conseguir algum tipo de investimento. Às vezes eles têm alguma ideia, mas eles não têm a parte do projeto em si, e sem o projeto estruturado, eles não conseguem solicitar financiamentos, por exemplo, o Fundo Clima, eles não conseguem solicitar, às vezes tem algum edital de recursos, de cobrança, de comitê de bacia, tem o recurso ali da bacia, mas precisa de que o município já tenha projeto, o município não tem, então ele perde essas oportunidades por causa disso, desse aspecto técnico que é mais limitante. E a questão do ciclo eleitoral curto, que as priorizações acabam sendo outras, né? O retorno ambiental, ele é de longo prazo, então os municípios, os gestores municipais, na verdade, acabam priorizando algo que deem um retorno eleitoral para eles de a curto prazo. Então, os benefícios ambientais são como as estruturas de saneamento que estão canalizadas. Visualmente, eles não vão estar perceptíveis ali.
E outra questão presente também é a capacidade técnica, os arranjos institucionais, quadro técnico é reduzido, então tem alta rotatividade, geralmente os salários para nível superior desses municípios é um salário mais baixo, então a equipe técnica é uma equipe que, se está em início de carreira, aceita ficar no município por pouco tempo, tem que ter uma alta rotatividade, a falta de familiaridade com as SBNs e drenagem sustentável, os municípios, quando tem microdrenagem, já tem um avanço, alguma estrutura, mas geralmente os municípios, além de não ter microdrenagem, eles não são familiarizados com as infraestruturas que o SBN pode auxiliar, a ausência de cadastro e dados ambientais, e a dificuldade de monitorar os serviços ecossistemas do território. E isso é a parte técnica. Quanto à parte institucional, tem essa falta de integração entre políticas setoriais, os planos diretores defasados ou inexistentes, baixa governança participativa e descontinuidade administrativa entre gestões, que é um dos problemas maiores de municípios menores, que ocorrem políticas de governo, não políticas de Estado. Então, cada gestão, eles fazem uma sequência limitada de infraestruturas, continuidade local. E aí tem também os outros desafios, a questão de gestão, governança e a cultura local. A resistência cultural, porque a visão do verde é estético, que não é infraestrutura essencial e também que não é funcional. Muita cidade do interior chega na praça, a praça ou ela vai estar toda cimentada, ou ela tem gramíneas, ou quando tem árvores são coqueiros, porque esses elementos não são vistos como funcionais para a melhoria, para a qualidade de vida urbana. Tem os conflitos com setores econômicos tradicionais, os loteamentos, agropecuária, mineração de pequena escala. Então, esses loteamentos não trazem o mínimo de infraestrutura, então, às vezes, eles fazem no máximo uma terraplenagem e fazem o mínimo exigido pelo município, então, o município evita algum tipo de conflitos. A comunicação técnica é insuficiente para mobilizar os conselhos municipais, quando existem os conselhos municipais e a sociedade civil. Também essa participação civil, tem alguns locais têm comunidades bem ativas, participativas, em outros locais a comunidade é mais passiva e não acompanha tanto o desenrolar. A fragilidade na fiscalização ambiental nesses locais também acabam tendo secretarias de meio ambiente defasadas, ou não, elas estão junto com outras secretarias de indústria, comércio, turismo, tudo junto, e aí a Secretaria de Meio Ambiente fica num ponto à parte, ou a Secretaria de Infraestrutura não vê isso como algo relevante para a parte de infraestrutura, e a questão da educação ambiental é pouco integrada aos currículos de escolares municipais. Geralmente, nesse momento, agora em junho, a Semana do Meio Ambiente, tem uma participação mais ativa, mas acaba sendo limitado, e também acaba sendo limitado muito para a esfera escolar. Então, essa comunicação ela fica restrita a certos períodos e também a certos núcleos e faixas etárias. A vantagem, quando a gente fala das infraestruturas verdes, mas não só elas, o SBN como um todo, é a questão delas terem o custo baixo. Os pequenos municípios não têm um grande orçamento, né? Então eles precisam de incentivo, e a questão financeira é um incentivo interessante, viável, acessível, e tem que ser um chamativo para eles se interessarem. Então, aqui nós temos as biovaletas, podem substituir sarjetas convencionais, elas auxiliam na redução de alagamento local.
os pavimentos permeáveis em praças para reabastecimento do aquífero, reduzir ilha de calor, o jardim de chuva em escolas, função pedagógica e ambiental junto, escolas e também hospital, a área administrativa do município. É importante ter esses pontos que tem uma aglomeração de pessoas trabalhando nesse local. Os parques lineares em córregos urbanos, recuperar a APP, oferecer lazer e também se tornar uma área alagável, uma área segura para quando tiver os eventos de cheia e os canais transbordarem. Esses parques lineares também são locais seguros. Aí os telhados verdes em prédios públicos também, para captação de água, auxilia muito, e a gente tem diversas. O país tem regiões muito distintas umas das outras, com períodos de chuvas intensos e de estiagem também. Então, os telhados verdes também auxiliam nessa questão de captação, já pensando um pouco nesse período de estiagem, que alguns locais são mais prolongados que outros. E a arborização viária planejada, usando o Plano Nacional de Arborização Urbana como referência, ou também o edital está aberto, né, para os municípios se apropriarem, quererem arborizar cidades com sombreamento, menos coqueiros e mais conforto térmico, e respeitando também o tipo de arborização daquela região, daquele bioma, utilizar, se possível, árvores frutíferas locais e árvores que se adequam àquele local e que vão dar um bom sombreamento, e que aquele local que ela for instalada, que ele seja que aquela árvore ela fique, cresça ali em segurança, que não deixem suas raízes sufocando. Então fazer uma instalação, um planejamento, uma construção, desculpa, construção não, uma plantação correta, para que também não tenha que fazer correções depois em asfalto, na vegetação e tudo mais. Bom, e aí nessa questão financeira, tem dois exemplos aqui, tem o Fundo Clima e Financiamento Climático. Em 2024, o financiamento dele era de 10,5 bilhões, para 2025, a adaptabilidade já subiu para 20 bilhões, e tem diversas modalidades para os municípios. Tem os reembolsáveis pelo BNDES, como desenvolvimento urbano resiliente, mobilidade verde, indústria verde. Os não reembolsáveis tem o edital de periferias verdes resilientes, que são soluções baseadas na natureza em áreas urbanas vulneráveis. Tem a plataforma PIB, que são conexões a financiadores nacionais e internacionais para projetos estruturados. Então, os municípios, acho que também eles podem, é interessante os municípios também fazer procurar as universidades sempre estão trabalhando com drenagem, procurar as universidades locais, as federais, as estaduais, para auxiliar também na construção desses projetos, para quando tiver execução também, eles andarem juntos, para quando tiver a instalação dessas infraestruturas, a gente poder ter um monitoramento e acompanhar essas infraestruturas verdes, as SBNs, nos municípios. Então, os municípios, é importante eles entenderem que a parte de extensão das universidades pode estar junto deles. Aí agora eu vou apresentar alguns municípios, algumas cidades que conheço alguma parte deficitária de drenagem urbana. O primeiro é Abadiânia, é um município entre Anápolis, é um município goiano, entre Anápolis e Brasília, tem pouco menos de 20 mil habitantes, e lá não tem rede de microdrenagem. Tinha uma foto que eu não consegui, que é de é uma praça, que eles têm uns quiosques lá, que o pessoal abre
à noite, tem feira de dia, só que essa praça ela é totalmente na pedra. Então você passa lá de dia, bate uma reflectância gigante e não tem uma árvore. E não, eles não têm canais, eles não têm valetas, eles não têm sarjetas, as ruas não são, as vias elas não são construídas, pensadas no escoamento. Pode ver que essas imagens aqui é, é constante na cidade. E é uma cultura muito presente, não só lá, mas em muitos municípios do interior goiano e de outros locais também, é, o calçamento ser 100% cimentado. A gente tem uma árvore aqui nesse calçamento que está com uma cerquinha aqui, mas todo o calçamento ele é cimentado. E não tem, pode ver que tem essa árvore nessa rua, e aqui acima, na parte de cima da rua, não tem, e isso é algo bem comum em pequenos municípios goianos e de outros locais, essa falta de arborização por parte dos moradores e e a falta da microdrenagem. No caso específico de Abadiânia, ela não tem ainda, né, porque o município não cresceu para esse ponto, mas canais urbanos, todos os canais estão na zona rural, mas vai chegar um momento que vai acontecer. Mas é um local que Goiás, entre maio e setembro, é período de seca e lá a umidade baixa, em agosto, setembro, chega a 10, 15% de umidade. E tá um ponto até alto, então à noite, em junho, julho, resfria, mas de dia é extremamente quente, é muito quente, e não tem uma arborização que auxiliaria no clima, e quando chega no período de chuva, não tem também a cidade pequena, boa parte das ruas cimentadas e as calçadas cimentadas não tem local para infiltrar a água pluvial. Então é um problema bem comum nesses municípios pequenos. Esse município aqui agora é Capanema, que é onde eu estou morando agora, onde fica meu campus da UFRA. E aqui o sistema mais próximo de microdrenagem que vai ter no caso, vão ser esses canais condutores aqui. Esse ainda está estruturado, mas geralmente eles são um pouco menos, mas são esses canais condutores que levam até os cursos d'água que passam no município. O município tem uma característica de estar em áreas alagáveis no entorno, e aqui esse é um dos principais canais que passa na cidade, e é bem comum as construções estarem praticamente dentro da água aqui. As construções são elevadas e não tem APP em boa parte das áreas de drenagem que passa dentro da área urbana. Boa parte tem construções, e as construções são bem rentes aos canais. E aqui eu peguei uma reportagem, ainda não cheguei, não estive aqui em períodos de chuva, mas eu já vi reportagens de 3 anos seguidos sobre os eventos de chuva que ocorrem aqui, que acontecem as inundações e enchentes na cidade, então já estão sendo eventos recorrentes. É um município que tem na área urbana um pouco mais de 50 mil habitantes, e já estão enfrentando esses eventos, tanto que tinha uma reportagem falando que o Ministério Público iria acionar a prefeitura por não tomar medidas de um ano para o outro, e, como a gente sabe, os eventos estão se tornando cada vez mais extremos e cada vez mais frequentes. Então, é um município que é pequeno, mas que já tem algumas características que quanto mais
postergar a construção de infraestrutura, as cinzas ou SBNs, pior vai ser o cenário. E como aqui tem essa característica de ter áreas inundáveis, seria muito interessante a construção de wetlands aqui dentro da cidade, até no próprio campus da UFRA mesmo, tem um local que daria para fazer uma wetland, que é uma cidade que faz parte dessas estatísticas dos municípios do Pará, que tem essa baixa infraestrutura do saneamento. Agora eu vou falar um pouquinho de Olhos d'Água. Olhos d'Água é um distrito de Alexânia. Alexânia fica entre Anápolis e Brasília também, depois de Avadiânia já é o município seguinte. Antes, quando teve a construção de Brasília, a sede do município mudou, a sede era em Olhos d'Água era o município, mas aí, como Alexânia como tem a questão da rodovia que vai para a capital federal, criaram a Alexânia na beira da rodovia. Então, o distrito permaneceu, ele tem um pouco menos de 1.500 habitantes permanentes porque o distrito, ele é muito utilizado como casa de campo. O pessoal de Anápolis, de Brasília, eles têm casas, um local para passar o final de semana, porque é um local bem tranquilo, é um vilarejo de artesãos, eles são conhecidos no estado por ter muitos artesãos que fazem seu ofício lá, e tem feira de artesanato, eles divulgam em Goiânia, em Brasília e outros locais. E Olhos d'Água, um desses artesãos, o Paulo, ele nos procurou, procurou o UFG, porque ele queria ajuda sobre fazer infraestruturas de SBN lá na comunidade. Então, nesse slide aqui que eu estou mostrando, são prints dos slides que ele fez, que foi algo muito legal, porque ele convenceu todo mundo da comunidade que a prefeitura deveria investir em SBNs e que seria importante para Olhos d'Água, e eles têm reuniões, eles são bem participativos, e aqui, tanto que esse aqui é o primeiro slide dele, que é a capa, Olhos d'Água, cuidando da nossa terra e da nossa água. Uma proposta de drenagem ecológica para a nossa comunidade. É o Fórum Comunitário de Olhos d'Água e Poder Legislativo Municipal. Então, o Paulo é um artesão, ele não tem conhecimentos técnicos, mas ele viu que isso poderia ser algo benéfico para Olhos d'Água, ele foi atrás. Então, aí aqui, na apresentação, tem o problema que vivemos hoje, são fotos lá de Olhos d'Água, que é atoleiro, vossorocas, enchentes, e ele pontuou, quando chove, a rua vira rio, a terra se abre em buracos e vossorocas, carros atolam, pedestres não passam e a comunidade fica isolada. E o dinheiro público vai embora com a enxurrada. E ele ainda complementa, vamos fazer uma economia inteligente. Gasto em reparos, que são os tapas-buraco, tem custo, sobe 50% todo ano, porque todo ano chove, todo ano tem que recuperar. E os investimentos em drenagem é uma solução definitiva. Então, tapar buraco depois da chuva, jogar dinheiro fora. Fazer a drenagem bem feita é um investimento que dura anos. E aqui, esse é o último slide deles, que é muito legal, porque ele coloca aqui, Olhos d'Água, onde a chuva é bênção, não castigo. Ruas seguras, rio limpo, comunidade protegida, vamos construir isso juntos. Então, ele montou, apresentou e o pessoal foi aderindo e foi concordando e foi apoiando. Então, quando eles levaram na prefeitura, em um primeiro momento, a prefeitura queria, de cara, levar a infraestrutura cinza tradicional para eles. Aí eles falaram não, que eles queriam a infraestrutura verde, eles queriam um SBN instalado lá, porque eles entendiam que, para a forma que o distrito existe hoje, é importante que seja em forma de SBN. O distrito tem essa questão artesã, é um distrito histórico, tanto que
eles valorizam que na praça da igreja de Santo Antônio, que é onde o distrito foi fundado, o município foi fundado, na verdade, no meio da praça passa o Tratado de Tordesilhas. Então, eles criaram um festival sobre isso. Lá tem festivais de artesãos, da cachaça, lá tem uma feira tradicional que acontece 2 vezes ao ano, que vão várias pessoas da região e de fora da região, que é a Feira do Troca. Então, eles têm esse cuidado com o distrito, que é muito bonito, e eles querem manter o distrito com as características dele. Tanto que na parte antiga, não tem um pouco de asfalto, mas assim, é 2 trechos muito curtos, tem ruas de pedra ali no entorno da igreja mesmo, são ruas de pedra, e boa parte do distrito não tem, no solo compactado mesmo, como mostra essa imagem. Então, aí essas fotografias eu tirei numa das reuniões que nós fizemos, que a gente foi andar pelo distrito para ver, e eles têm esses problemas de erosão, desculpa, gente, eles têm um problema com erosão just por causa da água pluvial, e esse ponto é um ponto mais alto do distrito. Esse já é um terreno, essa é uma rua paralela mais abaixo, porém são locais que não são os únicos pontos, e sim tem outras características também presentes lá em Olhos d'Água, que eles sabem que eles precisam enfrentar, mas que eles fazem questão do SBN. E aí, uma das ruas do município, essa que eu marquei aqui, como tem essa questão de erosões que é bem presente, teve um morador que decidiu que na rua dele não seria assim. E é nessa rua aqui que eu marquei. E ele começou a fazer essas bacias de sedimentação, não sei se dá para ver direito aqui. Tem uma bacia, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Essa aqui é do lado esquerdo, na calçada do lado esquerdo, e aqui da calçada do lado direito. Ele fez dos 2 lados. E é interessante porque quando a gente passa, tem alguns buracos, não é rua de terra, tem alguns buracos acima. Quando começam as bacias de sedimentação, o arruamento melhora, ele fica muito bom. E aí na porta da casa dele não tem os processos erosivos, e em outros pontos tem, porque ele resolveu por conta própria como ele lidaria com isso. Não, esse morador não é o Paulo, não é o que fez aquela apresentação, ele mexe com viveiro, mas é para entender um pouco como que é a visão dos moradores do local. E aqui é uma apresentação que a última reunião que nós fizemos lá na comunidade, que foi para apresentar para toda a comunidade local. Antes a gente conversava diretamente com o Paulo, outros moradores, de forma mais pontual, e aí a prefeitura e com servidores da prefeitura também, e a prefeitura chamou a comunidade de Olhos d'Água para ver o que está sendo discutido, o que nós estamos querendo levar, e foi apresentado, foi ótimo, o pessoal gostou muito. Então, está em processo já com a fundação da universidade, os trâmites estão bem adiantados, mas a ideia é que a gente instale diversas infraestruturas, vão ser feitos levantamentos com drone e tudo mais, fazer as modelagens necessárias, e a instalação das infraestruturas, vão ter os projetos, claro, que os professores Raviel e Kleber Formiga irão fazer, e a nossa ideia, aí a prefeitura vai fazer a parte de implementação das infraestruturas, e a gente irá monitorar por um período, instalando linígrafos, pluviômetros, para ver como que estão sendo, como serão os resultados das SPMs, mas a gente acredita que vai ser muito positivo. Então, aí a gente seguindo aqui, quais os caminhos, né, que as prefeituras devem fazer, não só a prefeitura, né, a gente como comunidade, que como um todo, primeiro momento, o diagnóstico territorial,
é mapear os riscos, áreas verdes, APPs, vulnerabilidades. Hoje o pessoal está falando muito de plano de adaptação climática, e as SBNs, elas estão muito alinhadas a isso. Então, a revisão e implementação de plano diretor, incorporar SBN nos documentos, em plano de drenagem também, quando o município tiver zoneamentos ecológicos, instrumentos, estatutos municipais, tudo que puder incentivar o uso de SBN é bem-vindo. A questão de estruturação institucional, secretaria, capacitação técnica continuada, então, é uma coisa que eu acredito muito que as universidades possam fazer com a parte da extensão e os projetos em si, eles auxiliar essa capacitação técnica dos servidores, os projetos pilotos demonstrativos, como Olhos d'Água, e tem outros locais no país também, como lá na USP, que é o que vocês sempre mostram aqui no início das apresentações, são interessantes e demonstrativos. A gente também tem lá na UFG esses trincheiras e jardins de chuva, justamente para mostrar que dá resultado e que eles funcionam. A captação de recurso, que tá desde o início eu estou falando, mas é que como os municípios, eles realmente, município pequeno, eles são muito, muito limitados. Então, qualquer oportunidade de captação para fazer as infraestruturas é bem-vindo. E a questão da governança participativa, conselhos, audiências, educação ambiental, monitoramento social, educação ambiental além da escola, além das crianças, como vocês virem Olhos d'Água ali, é bem participativa, a comunidade participa muito, inclusive, nessa reunião que foram chamados os moradores, veio o pessoal de Brasília, que mora em Brasília, mas tem casa lá, veio o pessoal de Brasília também para participar, para querer entender o que está acontecendo, porque eles veem a importância, então todo mundo bem atuante, e isso é importante para os municípios. E indicadores de implementação, indicadores é sempre bem-vindo, né? Então aqui a gente tem o ODS 11.7.1, que ele é uma meta do Brasil até 2030, que esse ODS em específico é a proporção de área construída para cidades, né, construída em cidades, que é o espaço público aberto para uso de todos, dependente de sexo, idade, tem acessibilidade para pessoas com deficiência, para que todos tenham acesso. O incentivo de capacidade adaptativa, então, essa questão de planos de adaptação climática, ver a porcentagem de municípios com plano de drenagem, que é indicador estruturante para acessar o fundo clima, cobertura vegetal urbana, a ONU recomenda a cobertura maior ou igual a 9 metros quadrados por habitante. O Brasil ainda tem que melhorar nesse índice na área urbana, que ainda está bem abaixo. A InfraBR, que o Confea lançou esse ano, que é a adaptação e resiliência climática, é um banco de dados com cobertura vegetal, conservação. Áreas úmidas e infraestruturas verdes hídricas, temos as wetlands e mangues como ativos a contabilizar aqui na região norte, e as wetlands, com certeza, é interessante para implementação, e os mangues na região costeira também é algo que a gente não pode esquecer deles. E aí aqui, as considerações finais, e os pequenos municípios, relembrando, eles concentram a maior parte do território brasileiro e acabam estando na linha de frente da crise climática. Eles têm menos recurso para enfrentar quando os problemas climáticos ocorrem, a estiagem, a seca intensiva, a precipitação que geram inundações severas. As infraestruturas verdes financeiramente para eles é mais interessante, porque vão ser mais baratas, elas vão ser eficientes e têm diversos benefícios, qualidade de vida, saúde, bem-estar. Com o arcabouço legal institucional brasileiro, temos diversos legislações, normas, resoluções. Aqui eu destaquei o Estatuto da Cidade, planos diretores, e a NR 12 da ANA,
que para nortear os municípios e incentivar a implementação local. E oportunidade, né? Alguns estados têm ICMS ecológico, tem o Fundo Clima, Adapta Cidades, IBIP, agora depois da COP30, ver o que tem ofertado para financiamento para os municípios irem. E essa questão do protagonismo municipal e a governança participativa é fundamental para que as infraestruturas verdes e SBNs funcionem, porque a operação e a manutenção, claro que o município ele tem um papel básico nisso, mas a comunidade ela tem que estar empenhada ativamente para que eles sigam e crescendo, para que expandam essas áreas, que eles veem resultado nisso, acreditem no resultado e cobrem para que essa implementação aumente e também insiram nas suas próprias casas. Quem sabe lá em Abadiânia, a gente, em vez de ver aquelas calçadas todas cimentadas em outros municípios menores de Goiás e outros estados, a gente consiga ver jardim de chuva, trincheiras de infiltração, uma mudança de cultura fundamental. E aqui são as principais referências utilizadas. E aqui está o meu contato. E é isso, pessoal. Obrigada.